Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 10 de maio de 2021, são 20 horas e 59 minutos. Lição número 11, da classe de adultos. O presbítero, bispo ou ancião. Essa lição do dia 13 de junho de 2021 é o Dia Nacional do Pastor. Começando com o momento nosso da correção, do nosso questionário. Resposta número 1. Em um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local. Resposta número 2. Presbitério vem do grego presbyterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. O termo designa o conjunto de presbíteros que administram uma igreja local. Resposta número 3. Apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Resposta número 4. O governo e o ensino. Resposta número 5. Ensinar e governar com equidade e seriedade. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Título, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. É necessário que haja na igreja presbíteros, pastores, justamente para apacentar, ensinar e administrar, ou seja, apacentar as ovelhas do Senhor, ensinar a palavra de Deus a essas ovelhas e também administrar também as questões burocráticas da igreja. Então precisa que seja uma pessoa idônea, né? Introdução. No início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Em outras palavras, à medida que a igreja ia crescendo em números, acontecia o seguinte: haveria uma necessidade de outras pessoas poderem ensinar. Porque à medida que vai chegando novas pessoas, aquelas pessoas que chegaram antes delas já estão, numa certa forma, um pouco mais maduros. Então há uma necessidade de sempre ter pessoas ensinando. Em outras palavras, à medida que a igreja cresce, a pessoa que chegou primeiro não é que não necessite mais de alguém para ensinar, mas esse já tem uma noção e já pode fazer um estudo bíblico, por exemplo, sozinho. É claro que depois de um determinado tempo. Então veja que à medida que as pessoas iam chegando, necessitava sempre ter pessoas para fazer um novo discipulado, para discipular os novos crentes, para fazer com que esses passassem pelo batismo nas águas. Então existia todo um discipulado como é até hoje. Ou seja, quando nós chegamos à igreja, nós não temos noção do que fazer. Então há necessidade de sermos ensinados, de preferência para uma pessoa já experiente, uma pessoa idônea, que já sabe todos os caminhos, porque muitas das vezes, é claro que existem algumas situações específicas, pontuais, de pessoas que mesmo novas sabem instruir. Entretanto, a pessoa idônea, ela tem tanto a experiência no conviver, como também da palavra. Então essa pessoa seria, ou é, uma pessoa mais, tem um significado melhor, né? Tem uma importância melhor, tem um peso melhor de ensinar. É uma pena que muitas das vezes essas pessoas que outrora ensinam a cada um de nós, muitas das vezes é esquecido pelos novos cristãos e até mesmo pelos pastores novos, né, que estão surgindo. É uma pena. A escolha dos presbíteros. Significado da função. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura, que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, supervisor, de professor e de pastor, ou seja,
O presbítero, ele é tão sábio quanto um pastor. Ele tem basicamente as mesmas funções. Tudo que um pastor faz, o presbítero também pode fazer. Então isso é a ideia primária, né? da ideia primária da questão chave de ser um presbítero, né? Que é justamente a questão de uma pessoa que já tem uma experiência maior dentro da palavra, né? Um professor é uma pessoa que já tem uma noção, ele é apto para ensinar a palavra. O resumo é isso, né? O presbítero é uma pessoa apta para ensinar a palavra do Senhor. A liderança local. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, da cidade em cidade. Veja que Tito era um jovem e mesmo assim Paulo pediu para que ele, deu uma instrução para que ele, mesmo sendo jovem, ele preparasse pessoas idôneas, justamente para instruir e estabelecer essa questão do presbitério. Porque ainda que um pastor seja jovem, ele precisa ter um corpo ministerial, ele precisa de pessoas do lado dele, pessoas de preferência idôneas, que conhecem, que já tem uma bagagem, né, da vida cristã, já sabe os caminhos, sabe o que fazer, o que não fazer numa determinada situação. Porque muitas das vezes as pessoas que estão chegando agora, são formados agora, até mesmo pastores, que hoje temos, né? Antes era mais difícil de termos pastores e presbíteros novos, hoje já são mais comuns termos pastores com pouca idade, também presbíteros de pouca idade. Então veja que mesmo esses pastores de pouca idade que estão chegando agora, eles necessitam de ter pessoas do seu lado, e que de preferência que não seja novo como ele. O ideal é que sejam sempre pessoas idosas, né? Pessoas idôneas, que sabem os caminhos, que conhecem o caminho da palavra, tem uma bagagem da vida cristã, tem os caminhos, sabe o que fazer em determinadas situações. As qualificações. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, capítulo 6 ao 9, para o presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7 para bispo, denotando o aspecto sinônimico dos dois termos. Então veja que as qualificações, tanto do presbítero, aqui são as mesmas colocações. Então veja que essas são as qualificações. Se nós olharmos, por exemplo, em 1 Timóteo, vamos ver aqui o que nos traz a palavra, para assim ficar mais. 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Leiamos do 1 ao 7. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Síntese do tópico 1. O termo presbítero é um sinônimo de bispo, de professor e de pastor. Logo, a sua função é pastoral. A importância do presbitério. Significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja que Paulo, aqui orientando, ele nos faz uma lembrança e também nos dá um exemplo. Não despreze o dom que há em ti. E este dom que foi dado por profecia, com a imposição das mãos do
presbitério. Quando alguém está abençoando a sua vida, e impõe as mãos sobre você, sobre a sua vida, ele está de uma forma profetizando algo para a sua vida. E há poder no nome do Senhor. E como ele é o presbítero ou o pastor, é o anjo do Senhor na terra, ele tem, vamos dizer assim, o poder de abençoar, lembrando que é Deus quem dá. Então veja que nós não devemos, uma vez que alguém mais experiente do que nós impôs as mãos sobre nós e nos deu por profecia algo, um ministério, nós não devemos menosprezar este ministério e nem tampouco também aquelas pessoas que Deus usou para nos abençoar. A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. É necessário que os presbíteros da casa do Senhor, os pastores, eles tenham em seu coração que a palavra que ele dá é de suma importância. Então, em assuntos relacionados às questões éticas e eclesiásticas, e também até na questão da administração da igreja, é importante que ele seja bem instruído no que ele vai falar. Até porque ele pode ter o poder da decisão. Então ele pode tomar uma decisão errada e assim fazer com que a igreja diminua. Então ele precisa ser instruído para justamente numas questões de reuniões, para que assim, de conselhos de presbitério, ele venha dar uma palavra firme para que a igreja do Senhor venha a crescer, porque é notório que sempre acontecerá assuntos delicados, assuntos de difícil explicação, de difícil entendimento das pessoas. Então o presbítero, ele precisa ser instruído nessas questões, e tanto na questão cristã como nas questões não cristãs. Ele precisa ter conhecimento de lei, por exemplo. Não é que ele vai ser um advogado, por exemplo, mas ele precisa ter conhecimento, ele tem que ter uma noção, para quando acontecer algo dentro da igreja, ele ter aquela noção para fazer, instruir a pessoa acerca do que ele tem que fazer. A valorização do presbitério. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então veja que aqui o pastor, ele não lidera sozinho a igreja de Cristo. Ele tem um corpo ministerial, um conselho de pastores ou de presbítero, que geralmente é o nosso caso, ou misto, né? Tanto pode ser de pastores e presbíteros mistos, também pode. Ele precisa fazer as coisas, ter a noção de que para governar a igreja no sentido de espiritual, ele precisa compreender que aquele corpo é o corpo de Cristo. É um corpo de pessoas, né? Um rebanho de ovelhas, as ovelhas do Senhor. Então ele necessita ter a instrução, ele precisa desenvolver o seu bom trabalho para que ele também venha compreender que ele não é o dono da igreja. Repito, o pastor, ele não é o dono da igreja. A igreja ela é formada por ovelhas, por pessoas. Então veja que há uma necessidade dele ter aquele conselho de pastores ou presbítero, ou ambos, para que venham tomar as decisões corretas, para que assim a igreja venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. Fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Em alguns casos, existe também a igreja local é dirigida geralmente por apenas um presbítero auxiliado por um diácono, por exemplo, ou 2 presbíteros, ou até mais, às vezes nem tem pastores naquela igreja local. Existe uma sede, às vezes acontece 1 ou 2 pastores estarem na sede, mas nas congregações tem apenas presbíteros, né? Então o presbítero está nesse local da igreja local, ele está
lugar de pastor. Os deveres do presbitério: apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Bom, em primeiro lugar, o presbítero ele é apacentador, ele precisa então apacentar a igreja do Senhor e expor a palavra do Senhor com clareza. Ele precisa expor bem a palavra do Senhor. E uma outra questão também que ele não tem que ter essa questão do interesse financeiro. Ele precisa fazer isso com amor, por amor às almas, por amor a Cristo, por amor à igreja do Senhor. Então o presbítero ele precisa apacentar as ovelhas e não ser apacentado. Ele precisa servir e não ser servido. Muitas das vezes alguns pastores, presbíteros, aqui no caso o presbítero, às vezes até se queixa que é abandonado pelo corpo ministerial, mas às vezes o problema é ele. O problema é que ele quer abraçar tudo de uma vez e se esquece do primordial, que ele tem um corpo ministerial que precisa dividir as tarefas para não ficar pesado para ninguém, ficar fácil para todo mundo levar, porque verdade é que dependendo do número de membros ou das situações que acontecem na igreja, somente uma pessoa para levar isso é pesado. Então ele precisa de um corpo ministerial, então ele precisa delegar as tarefas, precisa dividir as tarefas para que cada um faça a sua parte, não fique pesado para ninguém e o nome do Senhor seja glorificado. Então ele precisa apacentar as ovelhas do Senhor, expor bem a palavra do Senhor, sem interesse financeiro e principalmente fazer tais coisas com amor. Liderar a igreja local. Para isso ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Então o presbítero ele precisa primeiro dirigir bem a sua casa. Agora, há algumas questões que nós precisamos compreender. Às vezes o obreiro ele é um excelente obreiro, ele é bom obreiro, é um obreiro aprovado, mas pode ser que ele tenha um filho ou uma filha, ou ambos, que dá a ele uma baita de uma dor de cabeça, não dá exemplo. Nesse caso, o presbítero, ele não necessariamente, a culpa é dele, se ele for exemplo dentro de casa. Por quê? Porque apesar do exemplo arrastar, nem todas as pessoas são arrastadas pelo exemplo. Há pessoas que têm um coração duro e mesmo tendo um bom exemplo dentro de casa, no caso aqui do presbítero, do seu pai, ele vai fazer justamente o contrário, para dar mau exemplo, justamente para prejudicar o ministério do pai. Então precisamos também ter a maturidade de não ficar naquela questão de querer julgar sem causa. Por exemplo, digamos que o presbítero vai ver uma situação de algum pecado que alguém está cometendo. Aí, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Esse presbítero ele não pode me corrigir porque ele tem um filho ou uma filha dentro da casa dele que faz a mesma coisa que eu. Então, no caso, essa ovelha está sendo rebelde, porque não está recebendo a palavra do obreiro, do presbítero. Por quê? Porque aquele filho ou aquela filha a qual está debaixo do teto do obreiro, ele tem bom exemplo, não segue porque não quer. Às vezes é uma pessoa maior de idade, então acha que é dona do seu próprio nariz. Então veja que nesse caso a ovelha que está sendo repreendida, ela precisa aceitar a repreensão, mesmo que o obreiro não tenha um bom exemplo dentro de casa. Por quê? Porque o bom exemplo dele não está influenciando a outra pessoa, mas a outra pessoa, mesmo sendo filho, é a outra pessoa. Ele não tem o direito, nesse caso, de ser julgado de forma equivocada conosco, né? Nós precisamos saber separar, né? Porque é bem verdade que existe obreiro dentro de casa que dá mau exemplo aos filhos. Aí sim, se ele dá mau exemplo aos filhos e os filhos seguem esse mau exemplo, então esse obreiro não tem autoridade para cobrar algo de ninguém, né? Isso aí é verdade. Agora, eu estou dizendo a questão inversa. O obreiro dá bom exemplo, mas os filhos não seguem o bom exemplo do pai.
Ungi os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. A questão de ungir os enfermos, nós precisamos compreender e esclarecer uma questão. As pessoas falam muito de óleo ungido. O óleo não é ungido. O óleo é para ungir. Uma outra questão também que nós precisamos compreender é que a Bíblia diz que a oração salvará o doente. Não é a unção com óleo que cura o doente, é a oração da fé. Por quê? Porque quando a pessoa ora e tem fé, ela pode ser curada. Justamente porque age pela fé. E não o óleo em si. O óleo sozinho, o óleo não tem nenhum poder. Até porque se tivesse, nós pegaríamos vários e vários litros de óleo e sairíamos por aí ungindo uns aos outros de qualquer forma, e vamos que vamos, e assim ninguém ficaria enfermo, né? Então veja que a Bíblia aqui relata que a oração da fé salvará o doente. Então nós precisamos ter cuidado nessa questão, porque muitas pessoas dizem, se a cura é para os dias de hoje, se Jesus cura hoje, então por que não sai por aí curando as pessoas? É porque nem todo mundo crê na cura e Jesus não atua na incredulidade. Conclusão: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então veja que a importância do presbítero na casa de Deus. Ele está para expor a palavra do Senhor, apacentar as ovelhas do Senhor, sem interesse financeiro, por uma questão de amor, precisa ser exemplo. Então veja que ele, além de ungir os enfermos, né? Então veja que isso aqui é uma, entre outras coisas. Síntese do tópico 3, apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Então veja que aqui ele tem várias questões para ele cuidar, além das outras, né, que é apacentar e ensinar, e também ele precisa administrar. Então veja que são bastante coisa para ele fazer. Então você que porventura ainda não é presbítero, ajude o seu dirigente, ajude o seu presbítero, fecha com ele, porque nós passamos por situações difíceis. Então a igreja, né, passa por momentos difíceis, então nós precisamos ter pessoas como eu e você que apoie o nosso dirigente, o nosso pastor, o nosso presbítero. Nós precisamos andar de mãos dadas, né? Nós precisamos valorizar o presbitério da igreja, né? Justamente porque eles têm grande valor, eles são como pastores para nós, então nós precisamos valorizá-los e também saber selecionar quem é que é o presbítero que vai dirigir a congregação ou que vai fazer parte de um conselho de presbíteros. Então veja que um conselho de anciãos, né? Então veja que nós necessitamos ter cuidado também e maturidade para saber escolher, optar por quem vai dirigir a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!